e abrindo os olhos não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias esteve cego, não comeu e nem bebeu nada. Amém? Agora abra lá em Filipenses, no capítulo 3, versículos 5 e 6. O apóstolo Paulo está falando sobre ele, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de mais uma noite, Senhor Deus, mais um domingo, estar aqui, Senhor Deus, para falar das boas novas, falar de Ti, Jesus. Senhor Deus, eu coloco a vida de cada homem, cada mulher que está aqui nessa noite, e eu declaro, Paizinho querido, que o coração, Senhor Deus, dos Teus filhos é uma terra frutífera, Senhor Deus, e que a semente que será lançada, Senhor Deus, vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Paulo, ele é considerado pela maioria dos pastores, pela maioria dos historiadores, o maior apóstolo, também o maior evangelista, o maior plantador de igrejas, o maior teólogo, o maior missionário, o maior pregador. E o apóstolo Paulo, ele foi o maior escritor da palavra de Deus. Dos 66 livros que nós temos, o apóstolo Paulo escreveu 13 livros. No Novo Testamento, que são 27 livros, o apóstolo Paulo escreveu 13. E ainda há quem diga que ele escreveu o livro de Hebreus. Se ele for o autor de Hebreus, ele já escreveu mais da metade do Novo Testamento. Há quem ache que ele escreveu, há quem ache que não foi ele que escreveu. Eu estou na turma dos que não acham. Mas mesmo assim, sendo ele ou não que escreveu o livro de Hebreus, simplesmente ele escreveu 13 dos 27 livros. Mas, meus irmãos, Saulo de Tarso, ele nasceu na Cilícia, em Tarso da Cilícia. Saulo, ele era um cidadão romano, ele tinha dupla cidadania. Além dele ser um cidadão romano, ele também era um judeu. E quando Saulo era pequeno, o seu pai enviou ele para Jerusalém, para ele estudar aos pés de um rabino muito conhecido, um rabino muito respeitado, chamado de Gamaliel. E lá com Gamaliel, Saulo, ele foi preparado desde muito novo para ele ser o maior líder da religião do judaísmo. Foi para isso que ele foi levado até Gamaliel. E lá Saulo, ele estava lá sendo preparado por Gamaliel. E ele ficou lá durante um certo período. Mas na mesma época em que Saulo estava lá aos pés de Gamaliel, recebendo toda a instrução, na mesma época estava também sendo formado o maior rabino de todos os tempos. Na mesma época de Saulo, existia um menino que também estava sendo formado rabino, mas ele não estava aos pés de nenhum outro rabino, recebendo as instruções, recebendo os ensinamentos da Torá. Não, esse menino, ele estava lá numa carpintaria.
Mas esse menino, ele cresceu e se tornou o maior rabino de todos os tempos. E o nome desse rabino se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E meus irmãos, esse Saulo de Tarso, ele foi formado aos pés de Gamaliel. E Jesus, na mesma época, aos 30 anos de idade, Jesus inicia o seu ministério. E Jesus exerceu o seu ministério por 3 anos. Durante 3 anos, Jesus tomou 12 para ser discípulos. Ele formou aqueles homens. E por onde Jesus andava, ele realizava milagres, maravilhas e prodígios. Quando Jesus passava, os cegos viam. Quando Jesus passava, os surdos ouviam, os mudos falavam, os aleijados andavam, os mortos ressuscitavam. E com isso, meus irmãos, Jesus, tendo toda essa visibilidade, ele começou a causar problemas para os mestres da lei, para os fariseus. Ele começou a causar problema no sinédrio, onde tinha fariseus e saduceus. E eles viam que a cada dia que se passava, aquele Jesus de Nazaré, a quem ninguém dava nada, porque não tinha como vir nada de bom lá de Nazaré, nem de Assaré. Mas aquele Jesus, ele estava lá realizando tudo no meio daquele povo. Milagres, maravilhas, pessoas se convertendo, pessoas sendo salvas, batizadas. E logicamente que Jesus estava incomodando o sistema religioso. E Jesus começou a ser perseguido. Havia ameaças de morte sobre Jesus. E quando Jesus ele se sentia ameaçado, ele ia para outro lugar. Quando estava vindo a ameaça de morte para ser preso, Jesus ia para outro lugar. E por onde Jesus andava, multidões acompanhavam Jesus. Mas esse Jesus ele foi perseguido. Esse Jesus ele foi preso. Esse Jesus foi levado para o sinédrio. Esse Jesus sem pecado algum, ele foi colocado lado a lado com um assassino, com um homem cruel. E as pessoas decidiram por Barrabás e não decidiram por Jesus. Esse Jesus ele foi arrastado, ele foi cuspido. Esse Jesus ele foi torturado, ele foi pregado em um madeiro. E eles achavam que tudo que Jesus falava, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, era tudo balela, era tudo mentira. E enganosamente eles acharam que matando Jesus tudo estaria resolvido. Ah, meus irmãos. Mas no terceiro dia, aquele Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, aquele Jesus aparece para Maria Madalena, Salomé, Joana. Ele aparece aos seus discípulos e a Pedro. E ele fica por 40 dias com eles. E esse Jesus, ele tinha feito uma promessa. E ele disse: olhe, fiquem calmos, porque eu vou para o Pai, mas eu deixarei com vocês o Espírito Santo, e Ele será o selo da promessa em vocês.
E vocês não ficarão órfãos. Eu deixarei o Espírito Santo de Deus com vocês. Sabe, meus irmãos, quando Jesus, depois de 40 dias, ele sobe aos céus, a palavra do Senhor diz lá em Atos, no capítulo 1, que existiam só 11 discípulos. Matias foi incluído para se formar os 12. Mas em Atos, no capítulo 2, diz que mais de 100 pessoas estavam reunidas em uma casa. Então veio no céu como um som de um vento impetuoso, e o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que estavam na casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e o Espírito Santo tomou eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! A partir daquele momento, meus irmãos, começou a jornada da Igreja de Cristo. Uma jornada cheia de desafios, uma jornada cheia de pedras no caminho. Mas Jesus tinha formado 12 homens valentes. 12 homens que estavam dispostos a morrer como mártires, assim como eles morreram em prol do Evangelho. O único que escapou de morrer como mártir foi João, que morreu de velhice na ilha de Patmos. Mas nessa mesma época, meus irmãos, em que a igreja do Senhor, ela se desenvolvia, e a palavra do Senhor vai dizer a partir de Atos no capítulo 3, que Pedro, quando ele pregava, 3.000 pessoas aceitavam Jesus, milhares de pessoas se rendiam a Jesus. Só que, meus irmãos, enquanto a igreja ia crescendo, aquele homem que foi formado aos pés de Gamaliel, chamado de Saulo de Tarso, aquele homem estava focado na missão que foi dada a ele. E a missão que foi dada a Saulo era: Saulo, aonde estiver qualquer um que se intitule do caminho. Que caminho era esse? Aqueles que seguiam Jesus. Aonde você vê, Saulo, um homem, uma mulher, seja quem for, que disser que segue aquele Jesus, está nas suas mãos. Mate, prenda. E Saulo de Tarso foi levantado como um braço de ferro do Sinédrio para perseguir os que se intitulavam do caminho. Saulo era uma fera selvagem. Lá no versículo 1 do capítulo 9, vai dizer que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos. Meus irmãos, Saulo era tão cruel que ele entrava nas casas e ele arrastava homens, arrastava mulheres, arrastava famílias de dentro das suas casas. Saulo, ele entrava na sinagoga e arrastava homens e arrastava mulheres. Dizem que Saulo, quando ele pegava mulheres, ele arrastava as mulheres pelos cabelos. Meus irmãos, Saulo era um serial killer. A história daquele homem que eu contei no início, de um homem que matou 20 e poucas pessoas. Ei, meus irmãos, nós não sabemos quantas pessoas Saulo de Tarso não matou, não assassinou. Quantas famílias Saulo de Tarso não arrasou. Aquele homem era muito focado naquilo que ele estava para fazer. Ninguém impedia Saulo. Aonde Saulo chegava, as pessoas se escondiam, as pessoas fugiam da presença dele, porque sabia que ele era um homem impiedoso. E se nós continuarmos no livro de Atos, no capítulo 6, nós vamos ver que os discípulos, eles estavam muito sobrecarregados. Constantemente milhares de pessoas aceitavam a Jesus.
E era humanamente impossível de 12 homens cuidar de milhares de pessoas. E aí, eles, sem aguentar mais, o que foi que eles fizeram? Eles levantaram diáconos. Homens foram levantados, mulheres foram levantadas para cuidar do povo, enquanto aqueles 12 homens ficavam exclusivamente para a pregação da palavra de Deus. Só que dentre aqueles homens e mulheres que foram levantados a diáconos, nós temos um em especial, e o nome dele era Estevão. A palavra do Senhor diz que Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, Estevão, ele pregava a tempo e fora de tempo. Estevão, ele não perdia tempo. Você já viu aquele irmão ou aquele irmão que onde ele chega, a primeira coisa que ele faz é falar de Jesus? Pronto, era Estevão. Aonde Estevão chegava era Jesus. O foco era salvar pessoas, batizar pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os que seguiam Jesus, meus irmãos, eles estavam focados em um único propósito. Tantos e tantos discípulos foram formados na igreja primitiva, onde todos vendiam todos os seus bens para ajudar aos outros. Na igreja primitiva, ninguém ficava olhando para os seus próprios interesses. E quando quis olhar para o seu próprio interesse, como foi o caso de Ananias e Safira, que eles venderam a propriedade, mas retiveram parte do dinheiro delas, o Espírito Santo matou Ananias e Safira. Mas eles estavam focados em viver para ganhar pessoas para Jesus. Homens e mulheres com as suas vidas dedicadas, único e exclusivamente em prol desse projeto divino. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para os dias de hoje é difícil nós encontrarmos homens e mulheres que estejam tão focados em querer ganhar pessoas para Jesus, focados em querer salvar, focados porque eles foram comissionados para cumprir esse projeto tão maravilhoso, esse projeto onde nós deveríamos ter o privilégio, ficarmos lisonjeados por participarmos desse projeto. Mas hoje nós vemos pessoas focadas em si, pessoas focadas nos seus próprios interesses. Hoje você pensar em vender algo para você dar para um irmão, pessoas que estão necessitando, isso não existe mais. Hoje não existe, meus irmãos. Mas existe um dom escrito na palavra do Senhor, lá em Romanos no capítulo 12, que é o dom da misericórdia, o dom da generosidade. Está buscando um dom, meu irmão? Está buscando dons da parte de Deus? Busque esse dom da generosidade. Ajude pessoas. Esteja disposto, disponível a você participar dessa comissão, dessa obra. E os discípulos e seguidores de Jesus, eles faziam assim. Todos estavam juntos, firmados e comprometidos na obra de Deus. Só que, meus irmãos, Estevão, cumprindo com zelo aquilo que Jesus, aquilo que o Espírito Santo designou para ele, Estevão também, ele incomodou o sistema religioso da época, incomodou o sinédrio, incomodou os fariseus, incomodou os saduceus. E eles precisavam fazer algo para impedir, paralisar aquele homem de continuar fazendo a obra. E sabe o que foi que eles fizeram, meus irmãos?
Aqueles homens mestres da lei, fariseus, eles pegaram pessoas na comunidade e eles pagaram para elas para caluniarem contra Estevão. Hoje o povo não precisa mais nem de dinheiro, né? Eu vou caluniar de graça mesmo. Mas na época, meus irmãos, eles liberaram denários para as pessoas caluniarem aquele homem. E eles disseram assim: olha, nós vamos pagar você, e você vai dizer que aquele homem está blasfemando contra Deus, que aquele homem está blasfemando contra o templo sagrado, que aquele homem está blasfemando contra Moisés. E fazendo isso, meus irmãos, eles provocaram uma revolta no povo, e Estevão foi preso. Estevão foi levado diante do sinédrio, e na hora em que Estevão estava com a palavra para se defender, antes de Estevão reproduzir uma palavra, quando eles olharam para Estevão, eles viram o rosto de um anjo. Tamanha era a presença de Deus na vida daquele homem. Estevão, na sua defesa, ele começou a falar desde Abraão. E quando ele chegou em Jesus, ele disse: olhe, vocês foram os responsáveis por matar Jesus. Vocês foram os responsáveis por maltratarem e colocarem Jesus naquela cruz. E a palavra do Senhor diz lá no final do capítulo 7, que eles ficaram com tanta raiva de Estevão que eles cerraram os dentes. E eles arrastaram Estevão para fora do sinédrio. E quando eles arrastaram Estevão, colocaram ele em posição para apedrejá-lo. E quando eles começaram a apedrejar Estevão, a palavra do Senhor diz que ele ficou de joelhos. E ele olhou para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé à direita do Pai. Só que o mais importante, meus irmãos, é que da mesma forma que Jesus olhou para todos aqueles que estavam lá lhe crucificando, ele disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Da mesma forma foi Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para o Pai, olhou, viu Jesus e disse assim: Pai, perdoa os pecados deles. Senhor, não os considere culpados deste pecado. Tendo dito isto, adormeceu. E a palavra do Senhor vai dizer lá no início do capítulo 8, que foram arrancadas as vestes de Estevão, e as suas vestes foram lançadas aos pés de Saulo, aos pés daquele homem que nós começamos a falar sobre ele, que encerrava pessoas na prisão, que matava pessoas, um assassino do povo de Deus. E a palavra diz que Saulo, vendo aquilo, ele consentia com tudo. Esse era Saulo de Tarso. Lá em Atos 26, versículo 14. O apóstolo Paulo está dizendo: todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Resistir ao aguilhão só trará dor a você. Meus irmãos, o aguilhão, ele é um instrumento usado até os dias de hoje para amansar boi brabo. O aguilhão, ele espeta o boi, ele machuca o boi. E a palavra diz assim: resistir ao aguilhão só trará dor a você. Sabe o que é que ele está querendo dizer aqui, meu irmão? É que quando Saulo estava encerrando pessoas, o povo de Deus na prisão,
Quando Saulo estava matando o povo de Deus, o Espírito Santo já estava com um aguilhão na mente de Paulo, dizendo assim: ei Paulo, está errado o que tu está fazendo, se arrepende, olha para mim, porque você não está lutando pelo povo de Deus, você está lutando contra mim. E ele disse: olha Paulo, resistir a esse aguilhão só vai trazer dor a você. Mas meus irmãos, enquanto Saulo era o boi mais bravo que tinha na época, da mesma forma existia o maior domador de boi bravo que já existiu no mundo, Jesus Cristo de Nazaré. E a esse Jesus Cristo, meus irmãos, ele encontrou Saulo lá no caminho de Damasco. E quando veio aquela luz sobre ele, ele já caiu no chão convertido. Aleluia. Ei, meus irmãos, eu não sei como é que tem sido a tua trajetória, mas talvez o Espírito Santo de Deus já esteja com um aguilhão cutucando a tua mente, cutucando a tua alma, dizendo assim: ei, se volta para mim, olha para mim, porque eu quero salvar você. E você ainda está resistindo ao Espírito Santo, está batendo o pé, está batendo de frente com Jesus. Mas deixa eu te dizer, vai chegar um momento em que você não vai ter mais saída, e você vai se render aos pés desse Jesus. Aleluia. E quando Saulo, ele cai deitado, Jesus, ele diz: Saulo, vai para Damasco, e tu vai lá para a casa de Judas, não o Iscariotes, porque o Iscariotes já tinha cometido suicídio, amém? Mas ele chegou na casa de Judas, que era discípulo de Jesus, e ele disse: olhe, vai lá na casa de Judas, que se encontra lá na rua chamada direita, e eu te mostrarei o que é que você vai fazer. E a palavra do Senhor diz que Saulo chega lá, mas Jesus aparece para Ananias. O Espírito Santo fala com Ananias e diz assim: ei Ananias, eu tenho uma missão para você. Você vai lá na casa de Judas, na rua chamada direita, e você vai encontrar um homem lá por nome de Saulo. Só que Ananias, meu irmão, não era cearense não. Ananias era mole. E Ananias disse assim: homem Jesus, eu vou estar frente a frente com aquele homem que mata o teu povo. Tremendo na base. Não era da Saré não. Mas Ananias, com medo e com razão, afinal de contas ele iria ficar cara a cara com o maior assassino do povo de Deus. Se fosse você, e Jesus falasse audivelmente na sua mente e dissesse assim: deixa eu ver quem é que eu vou chamar. Neto, amanhã você vai pegar o avião, e você vai à noite lá no presídio onde está Fernandinho Beiramar. E tu vai passar uns 3 dias na mesma cela com ele. Tu ia? Qual seria a sua reação se Jesus fizesse um pedido a você para ficar cara a cara com um serial killer? Para você ficar cara a cara com um homem que já tinha matado dezenas e dezenas de pessoas. Mas meus irmãos, mesmo Ananias tremendo na base, as pernas bambas, ele disse: tá bom Jesus, eu vou. E ele foi. E quando ele chegou na casa de Judas, ele encontrou Saulo lá. E a palavra do Senhor diz que ele impôs as mãos sobre Saulo, orando por Saulo, e as escamas caíram dos seus olhos. E imediatamente Saulo foi batizado. Aleluia. E ele disse: olha Ananias, quando tu chegar, vai lá, porque aquele homem que assassinou o meu povo,
Aquele homem que me perseguiu, ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Ei, meus irmãos, nós temos mais de 8.000 promessas na palavra de Deus. E das 8.000 promessas, olha a promessa que veio para Saulo, que ele ia sofrer pelo nome de Cristo. Oh, promessa sem jeito. E se essa fosse a promessa para você? Se Jesus dissesse assim: olhe, eu vou salvar a tua vida, mas você vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Ei, meus irmãos, mas aquele Saulo, ele foi ferido no coração por Jesus. Aquele Saulo, ele caiu em si, e ele disse: eu estou perseguindo o povo de Deus, eu quero estar com Jesus. E quando as escamas caíram dos seus olhos, quando ele foi batizado, a palavra do Senhor diz que Paulo foi revestido de poder. E imediatamente ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Ah, meus irmãos, nós estamos falando do maior assassino de cristãos da história. E teve jeito para aquele homem. Sabe, meus irmãos, às vezes nós imaginamos que Paulo, quando caíram suas escamas dos olhos, quando ele foi batizado, quando ele foi revestido de poder, ele já começou a ser usado de uma forma extraordinária pelo Senhor. Não, meus irmãos, os historiadores dizem que Paulo, ele foi passar 3 anos na Arábia. Fazer o que, pastor? Ele foi ser instruído. Ele teve um seminário intensivo com Jesus. Da mesma forma que Jesus tinha passado 3 anos com seus discípulos, Paulo também foi levado para a Arábia para passar 3 anos sendo instruído pelo Jesus Cristo de Nazaré. Ah, meus irmãos, isso aqui é um seminário. E lá Paulo, ele recebeu toda a instrução que ele precisava. Tudo o que ele precisava e necessitava para ele fazer as suas viagens missionárias, para ele fazer e cumprir tudo aquilo que Jesus tinha determinado para ele. Ele passou um período com Jesus. Aí nós nos convertemos, passamos 2 meses e já queremos ser muita coisa na casa de Deus. Ei, meus irmãos, nós precisamos nos preparar. Assim como Deus falou lá para Jeremias, ele diz: ei, prepara-te. Jesus fala para você hoje: ei, prepare-se, porque eu tenho uma obra para fazer através da sua vida. Mas você precisa estar preparado. Sabe, meus irmãos, eu preguei isso recentemente. Você quer que Jesus te use profundamente, extraordinariamente, mas as águas ainda estão batendo nos seus artelhos, nos seus tornozelos. Você precisa caminhar mais um pouco e Jesus está te chamando. Vamos caminhar mais 500 metros comigo, porque as águas que antes estavam batendo nos artelhos, agora essas águas têm que bater no teu joelho. Só que a obra, ela não para, meu irmão. Jesus, ele pense num homem que não cansa de andar. Eu acho que Jesus era parente de queniano. Porque Jesus, quando a água está batendo no teu joelho, ele diz: ei, está pouco ainda, vamos caminhar mais 500 metros, porque eu quero que essa água bata na tua cintura. E quando a água está batendo na tua cintura, meu irmão, é porque tu já é discípulo. Mas ser discípulo de Jesus ainda é muito pouco, porque nós precisamos ser amigos de Jesus. Mas para você ser amigo de Jesus, você tem que subir no nível da água, onde os seus pés não encostem mais no chão e a sua dependência esteja firmada nele. É isso que ele quer fazer na sua vida, meu irmão. Foi isso que ele fez na vida de Paulo. Ei, meus irmãos, Paulo era um homem instruído. Era um homem que sabia a Torá de frente para trás, de trás para frente. Era um homem que dominava as leis. Mas tudo aquilo era muito pouco para ele alcançar a salvação. Ou simplesmente não era nada.
Porque, meus irmãos, pode até parecer redundante, mas a salvação só vem de uma forma, é através de Jesus. Não importam os seus títulos, não importa o que você faz, não importa se você é uma boa pessoa. Ah, pastor, eu sou caridoso. Ah, pastor, eu sou piedoso. Pouco importa, meu irmão. Sabe por quê? Porque lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 diz que a salvação, ela vem pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, eu vou morrer repetindo isso nesse altar. Os céus não serão povoados por homens bons, mulheres boas, homens bonzinhos e caridosos. Os céus serão povoados, cheios de homens e mulheres que se arrependeram e creram em Jesus. Está cheio de pecadores arrependidos. Ainda há tempo para você. A salvação, ela é urgente. Quando nós falamos de salvação, meus irmãos, ela tem um caráter de urgência. A salvação não é impossível que você pense ela para amanhã. O amanhã não nos pertence. O amanhã pertence só ao Senhor. Nós não sabemos se ao sair desse lugar, se nós estaremos ainda vivos, se nós vamos dormir essa noite e vamos acordar vivos amanhã. No caso, se morrer, não acorda, né? Mas nós não sabemos, meus irmãos, o que vai acontecer no próximo segundo, no próximo minuto, na próxima hora. Quantas pessoas perderam a oportunidade de serem salvas porque elas quiseram deixar para depois? Quantas pessoas deixaram de ter um encontro real com Jesus? Sabe, meus irmãos, Jesus, ele salvou pescadores. Jesus, ele salvou impostores. Jesus, ele salvou o publicano chamado de Zaqueu, um homem corrupto, um homem que extorquia as pessoas, o homem que tirava o dinheiro das pessoas de forma ilícita. Jesus, ele salvou também traidores. Jesus, ele salvou ladrões. Aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, ele foi salvo. Jesus, ele salvou prostitutas. Jesus, ele salvou pessoas que para mim, para você, talvez não merecessem estar no céu com ele para passar a eternidade. Mas deixa eu te dizer, quem sou eu e quem é você, meu irmão? Quem somos nós para merecermos algo? Nós não somos merecedores de nada. E esse mesmo Jesus, ele disse assim, rapaz, eu acho que Jesus disse assim, olha, para eu mostrar para o povo, para o mundo, que eu sou capaz de transformar qualquer pessoa, de pegar qualquer situação e mover ela em meu favor, eu vou pegar logo aquele homem ali, o pior de todos. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, ei, dos pecadores eu sou o pior. Ele foi o maior apóstolo, o maior teólogo, o maior missionário, mas também se considerava o pior dos pecadores. Tendo tudo e não tendo nada. O apóstolo Paulo disse que sabia o que era passar fome, mas ele também sabia o que era ter fartura. Ele sabia o que era estar na miséria, mas ele também sabia estar na bonança. Ele sabia, meus irmãos, o que era passar bem, mas ele também sabia passar qualquer dificuldade, porque ele tudo podia naquele que fortalecia ele. E muitas vezes, por muito menos, nós murmuramos. Nós abrimos a nossa boca para requerer coisas de Deus,
Ei, meus irmãos, qual é o intuito de nós estarmos na casa do Senhor, cumprindo o ministério que Ele nos confiou? Será se nós não estamos igual o irmão daquele filho pródigo, que achou ruim quando o irmão dele mais novo voltou para casa? Porque o pai dele matou o novilho mais gordo, o novilho melhor que ele tinha, feliz porque o seu filho estava voltando para casa. E ele disse: olha, eu faço tudo por ti. E muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, apontando o dedo na cara de Deus e dizendo assim: Senhor, eu tenho feito tudo por ti, eu tenho agido bem na tua casa, eu tenho feito tudo com zelo, agora eu vou requerer aquilo que é meu. Será se o mais novo que saiu e pediu a herança primeiro foi pior do que o que não quis a volta dele para a casa do pai? Meus irmãos, esse Jesus, Ele está aqui nessa noite. Esse Jesus, Ele passeia hoje no nosso meio. Esse Jesus está de braços abertos para receber você do jeito que você está. Porque a palavra dele diz assim: vinde a mim como estás. Sabe, meus irmãos, não espere você ficar bom. Não espere você estar preparado para vir para Jesus. Ele quer você desse jeitinho, do jeito que você está. Porque Ele quer pegar você desse jeitinho. Talvez os seus pés estejam fincados na lama. Talvez você, como um futuro vaso, você ainda é um barro que está na lama. Mas esse Jesus, Ele quer pegar você e Ele quer moldar você. Ele quer colocar você na olaria, onde Ele sabe como é que molda cada um de nós. Esse Jesus é especialista, meus irmãos, de tirar os nossos pés de um charco de lodo e firmar os nossos pés na rocha eterna. Ele é especialista. E o primeiro passo Ele já deu, porque Ele nos amou primeiro. Não há nada que nós possamos fazer para nós sermos merecedores da sua graça, mas Ele amou você primeiro. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor, Ele tem um propósito na sua vida. Porque não tem ninguém que não seja funcional no seu reino. Ninguém foi chamado, não tem nenhuma passagem na palavra dizendo que é para nós ficarmos sentados em um banco, sem fazer nada, ouvindo uma pregação. Não, meu irmão, o Senhor, Ele tem uma obra específica para fazer na sua vida. Agora, para você receber de Deus o que Ele tem para você, você primeiro precisa aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Sabe por quê? Porque Ele só revela os seus segredos para aqueles que o temem. Quer ouvir os segredos de Jesus? Você próprio. Ei, meus irmãos, pare de querer ouvir profecia de homens, ser dependente de homens para receber um direcionamento para a sua vida. O próprio Jesus, Ele pode falar com você no lugar secreto, no seu quarto secreto. Por isso que Ele diz em Mateus no capítulo 6: entra no teu quarto, fecha a porta e fala comigo em secreto, porque o teu Pai que vem em secreto, Ele te recompensará. Ah, meus irmãos, está tudo mastigado para mim e para você. Só basta você esquecer das suas vontades. Só basta você fazer assim como o apóstolo Paulo fez, onde ele não vivia mais a sua vida, mas era Cristo que vivia nele. Não há salvação que não seja através de Jesus. E lá em Filipenses 3, do 7 ao 11, a palavra do Senhor diz assim: Filipenses 3, do 7 ao 11. Contudo que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo.
Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ei, meus irmãos, lá em Atos 4:12 diz: e portanto não há salvação em nenhum outro pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! Não há outro nome além do nome de Jesus. Por isso que lá em João 14:6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a ponte, meus irmãos. Ele é o acesso. E hoje nós estamos aqui para ceiarmos, para trazermos à memória o sacrifício de Jesus naquela cruz. Meus irmãos, eu não sei o que isso significa para você. Se foi só um homem que surgiu na terra, que foi lá, contou algumas histórias, fez alguma coisinha ou outra, se entregou e pregaram ele naquela cruz. Mas deixa eu te dizer, esse Jesus, ele é real. Esse Jesus, ele existia antes da fundação do mundo. Ele veio ao mundo e ele continuará vivo eternamente. É sobre esse Jesus que nós cultuamos. Tudo é sobre ele, tudo é para ele. Todas as coisas. Esse Jesus está disponível para você nessa noite. Eu queria chamar o louvor. Esse Jesus, ele convida você nessa noite a você deixar as coisas que embaraçam a sua vida. Sabe, meus irmãos, talvez você esteja cansado da sua vida. Talvez você esteja cansado de viver o que você já tem vivido tanto. Talvez você já esteja cansado de sofrer as mesmas coisas. Talvez você já esteja cansado de passar por determinadas situações e isso tem feito você sofrer. Mas se você decidir que você quer uma nova história para a sua vida, se você decidir que você quer viver algo novo, eu tenho uma notícia boa para você. Existe um Jesus que ele pode transformar a sua vida e a sua história. Existe um Jesus que ele já está pronto, meus irmãos. Nós é quem ainda estamos para ser prontos, estamos sendo preparados, mas ele já está pronto. Não tem nada faltando nele, mas tem em nós. E eu acho que o que está faltando na sua vida, meu irmão, é você convidar ele para morar dentro de você. É você convidar o Espírito Santo de Deus para fazer morada. Mas é para fazer morada definitiva, meu irmão, porque o Espírito Santo não mora em casa de aluguel. Porque quando você mora em casa de aluguel, de repente o inquilino quer tomar a casa e bota você para fora. Mas quando você é o dono, você faz e desfaz. Você muda, bota os móveis para um lado, bota os móveis para o outro. E esse Jesus, ele quer morar na sua vida, para ele mudar os móveis e fazer o que ele quiser, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Fique de pé nessa noite. Aleluia.